Boa noite a todos. Na aula de hoje eu vou falar sobre psicodrama. Vejam o som, por favor. Se tiver ok para todo mundo, eu prossigo. Senão eu dou uma outra regulada aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre a origem do psicodrama, tá? O psicodrama nasceu como uma abordagem sociopsicoterápica construída por Jacó Levi Moreno, que eu vou chamar daqui para frente de Moreno, tá? Na primeira metade do século passado. O Dr. Moreno, ele era um médico recém-formado e ele desenvolveu experiências em grupo trabalhando no teatro da espontaneidade, que ele mesmo criou. Teatro da espontaneidade significa que não são aquelas peças decoradas, tá? São atitudes espontâneas, emoções, sentimentos e atitudes espontâneos. Foi a partir dessas experiências que criou o teatro terapêutico e posteriormente nasceu o psicodrama. Ele percebeu, o Moreno, que deixando a pessoa livre para representar da forma que ela queria determinado tema, aquilo fazia com que a pessoa conseguisse colocar para fora tudo que estava engessado dentro dela, cristalizado, e conforme isso foi evoluindo, a técnica foi evoluindo, ele percebeu que isso era realmente uma terapia, que a pessoa ela acabava conseguindo resolver vários conflitos através desse teatro espontâneo. Podemos afirmar que o psicodrama é uma abordagem que se situa na interface entre a arte e a ciência. Tem a explicação científica a respeito de como essa arte faz com que essa pessoa ela seja curada, até mesmo curada, ou muitas vezes resolvido boa parte do conflito dessa pessoa. Cientificamente tem essa explicação, mantendo os benefícios de ambas. Então não se perde a arte e nem a ciência, No teatro da espontaneidade ou psicodrama mantém-se arte e ciência, tá? Não andam separadas. Foi definido pelo seu criador como um método que estuda as verdades existenciais através da ação, pois em grego, etimologicamente, a palavra drama significa ação. Surgiu como uma reação aos métodos individualistas e racionalistas predominantes e privilegiou o estudo do homem em relação como um ser biopsicossocial e cósmico. Então o psicodrama ele traz um olhar de que o homem ele é um ser biopsicossocial, Ele não é apenas um ser social. Em 1949, o sociólogo baiano Guerreiro Ramos coordenou o Instituto Nacional do Negro e no Teatro Experimental do Negro realiza as primeiras experiências e pesquisas psicodramáticas brasileiras no Rio de Janeiro. Então começou já em 1949. O psicodrama é uma das terapias de base fenomenológico-existenciais, tanto quanto outras terapias vivenciais, como exemplo também a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, a prática é bem parecida com o psicodrama. Nós vamos ver mais detalhadamente mais para frente. Nas abordagens fenomenológicas existenciais, busca-se o desenvolvimento da intuição, da liberdade e da sensibilidade. Não se utilizam enquadramentos diagnósticos
ou psicopatológicos. Ou seja, o psicodrama é livre, a pessoa é livre para colocar toda a sua sensibilidade e utilizar também a sua intuição. Durante o desenvolvimento, o homem vai se sentindo ameaçado pelas tradições e interdições, das conservas culturais, que vão criando obstáculos ao fluir da sua espontaneidade. Então nós já falamos em aulas passadas que a criança ela vai aprendendo com o meio, ela vai criando um código para ela criar sua própria máscara, para ela interagir na sociedade como uma forma de defesa, Ela entende que o ambiente é ameaçador e ela adota uma máscara ou uma personalidade ou uma persona, conforme Jung, para ela interagir, para ela viver, para ela sobreviver. Então, a pessoa, o ser humano, ele não pode ser espontâneo, ele tem que representar mesmo um papel, Tem que tomar cuidado com o que fala, tem que tomar cuidado com o que veste, tem que andar dentro dos padrões, tem que se comportar, andar, se relacionar, comer, dormir, se postar, se colocar de todas as formas dentro de padrões que são estabelecidos pela sociedade. Inclusive, a gente vai até no extremo. Muitas vezes a pessoa ela não pode sentir determinadas emoções. É como se a pessoa não tivesse o direito de ter algumas sensações e emoções, porque vai fugir do padrão, então ela não vai ser aceita pela sociedade. Então aqui a gente relembrou como que a pessoa ela acaba ficando escrava, da cultura, Cada cultura é um comportamento diferente que é definido, que a pessoa deve adotar. Então não tem a espontaneidade da criança, a espontaneidade do ser humano. O conceito de espontaneidade é central no pensamento moreniano e dominou toda a sua pesquisa durante sua vida. Para ele, espontaneidade é definida como a capacidade de responder de forma nova às situações recentes ou às situações antigas. Então, através do psicodrama, a pessoa ela retoma novamente a sua origem, o seu ser original, e naquele momento do psicodrama ele consegue se ver mais profundamente, ele consegue entender melhor as suas emoções, suas atitudes, suas sensações, porque ali no psicodrama, durante as técnicas, ele vai agir espontaneamente. Ali não vai ter mais padrões, nem padrões culturais, nem religiosos, nem padrões de família. Ele não vai seguir nada disso, ele vai seguir a espontaneidade dele e quem ele realmente é. E assim ele consegue acessar emoções e conflitos que estão lá escondidinhos, Às vezes há muito tempo. A catarse de integração. É um mecanismo de ação terapêutica pelo qual se pretende a liberação de afetos. Afetos, a gente sabe, conforme a linguagem junguiana, é tudo que afeta a pessoa, todas as emoções que afetaram ou que afetam. Então, é um mecanismo de ação terapêutica pelo qual se pretende a liberação de afetos e emoções, assim como a sua posterior elaboração e construção de novas formas de estar no mundo, no aqui e agora. A catarse de integração. Essa catarse não é aquela mesma catarse que a gente conhece de outras técnicas, de regressão, de vidas passadas,
e várias outras técnicas de hipnose. Essa catarse aqui do psicodrama é a catarse de integração, que significa aquele ponto que a pessoa está interagindo ali ou utilizando em qualquer uma das técnicas que nós vamos ver daqui a pouco, e a pessoa se percebe, dá aquele clique nela, ela fala: nossa, eu não tinha percebido isso em mim. Então isso é uma catarse de integração. Ela está integrando novamente no conhecimento dela, né, aquele olhar que ela tinha perdido sobre ela mesma. O próprio cliente se liberta de algo que o limitava e aprisionava. A catarse de integração é isso, é a libertação daquela prisão. É o momento que o indivíduo se percebe. Então, na catarse de integração, existe uma aproximação entre o indivíduo e seus próprios conflitos, onde ele redimensiona as suas relações e seu estar no mundo, né? Então ele se integra sobre uma nova perspectiva. A existência dele, ele começa a ter um olhar diferente a partir do psicodrama. Segundo Moreno, quanto mais um protagonista entra no seu papel, menos consciente ele permanece dos seus atos. É como ver o inconsciente atuando. Então, quanto mais o seu cliente ele mergulha naquele papel que você vai sugerir para ele, que você vai preparar ali nas técnicas, quanto mais ele mergulha, quanto mais espontâneo ele é para desempenhar aquele papel, menos consciente ele fica, porque ele não racionaliza mais. Ele fica totalmente livre para ser espontâneo, para utilizar, para agir conforme a criança interior dele. Então ali é o inconsciente que começa a atuar. E quanto mais livre ele se sente, mais o inconsciente vai atuando e mostrando olhares e ângulos diferentes dos conflitos que esse cliente tinha. A realidade suplementar. Realidade suplementar. Atuando, o protagonista é convidado a experimentar um mundo sem limites. É um mundo virtual em que ele fica liberado do mundo real, como eu falei agora há pouco, né? Podemos dizer que estamos trabalhando com a imaginação numa realidade suplementar. Isso que é a realidade suplementar. É como se o cliente ele estivesse em outro mundo, onde ele é livre para agir, falar e pensar da maneira que ele quiser, da maneira original, né? Livre dos padrões. Ele vive um mundo que nunca pôde ter sido e nunca pode vir a ser, mas no entanto é absolutamente real. Para ele é absolutamente real e ele tem o poder de redenção. Então, quando ele atua através do psicodrama, ele tem o poder de redenção, porque ele começa mesmo realmente a se redimensionar. Para a gente entender um pouquinho de psicodrama, como ele funciona, como esses campos funcionam, eu vou falar um pouquinho de campos mórficos e campos morfogenéticos. São assuntos diferentes, conteúdos diferentes, são coisas diferentes. Os campos mórficos, também chamado por alguns de registro acástico, chamado por outros de campo informacional também, tá? Qualquer desses nomes vale, é a mesma coisa. Então nós estamos vendo aqui os golfinhos, né? Girando em círculos.
Os cardumes, geralmente, eles têm movimentos que eles seguem ao longo de anos, centenas de anos, milhares de anos. Por que acontece isso? Alguém arrisca? Será que quando nasce um golfinho, ou um peixinho, ou mesmo um passarinho que eles voam, né, naquela multidão, sempre fazendo o mesmo movimento ali, será que quando eles nascem, a mamãe e o papai dele chega para eles e falam: olha, meu filho, você vai ter que, quando todo mundo se reunir, você vai ter que girar no mesmo movimento que todos eles, em determinadas épocas do ano. Será que a mamãe e o papai deles ensinam isso para eles? E por que será que em vários locais diferentes do planeta, não é nem do estado, nem do local, é do planeta, todos os animais, eles têm a mesma atitude? Todos os cardumes têm a mesma atitude, todas as matilhas têm a mesma atitude, todas as plantas têm os mesmos movimentos, buscam o sol, têm as mesmas atitudes. Todo ser vivo tem atitudes parecidas, porque isso está na memória, nos campos mórficos, no campo informacional, no registro acástico. Então, desde que o mundo é mundo, essas atitudes são repetidas, reforçando as memórias. Então, cada ser que nasce, ele já vem com memórias que estão nos campos mórficos, tá? Registro de memórias da humanidade, registro de memórias de todos os seres vivos, certo? Todos os seres humanos, quando eles estão na barriga da mãe, todos os bebês, eles mudam de posição para poder nascer. Todos os bebês se esforçam para sair do útero no trabalho de parto. Todos os bebês, se o médico, a enfermeira, a parteira pegar o bebê e colocar no peito da mãe, imediatamente ele pega o bico do peito da mãe e começa a sugar. Como é que o bebê sabe isso? Quem ensinou isso para ele? Então isso está nos campos mórficos, tá? São registros de memórias da humanidade. Ninguém ensinou, já nasce com a pessoa. É diferente de campos morfogenéticos. Qual a diferença? A diferença é que campo morfogenético, que é essa foto do lado direito, já é o campo apenas do sistema do seu cliente, apenas do seu cliente. É o campo informacional do seu cliente. Então, no campo informacional dele, tem todas as informações da família dele, dos antepassados dele, do seu cliente. Aqui já não é mais o registro da humanidade, é da família dele, do sistema familiar dele, dos antepassados dele ou das vidas passadas dele, do seu cliente. Então, esse é o campo morfogenético. A diferença, então, ficou bem clara, né? Campos mórficos são registros de eventos, de memórias de todo o planeta, tá? De todos os seres. E os campos morfogenéticos é apenas os registros daquele determinado cliente, daquela determinada pessoa. Tudo que diz respeito apenas a ele. Esses campos morfogenéticos, eles contêm todas as informações, todas as memórias vividas, né, dessa pessoa, do seu cliente, do sistema e de todas as pessoas. Então, quando uma pessoa, um cliente, ele vai passar pela técnica de
qualquer tipo de técnica que ele tem que acessar o campo informacional, no caso aqui o psicodrama, né? Mas tem todas as outras técnicas também, a regressão, a terapia de vidas passadas, a constelação, né? A escultura familiar, todas essas técnicas, quando a pessoa ela acessa uma representação de outra pessoa, ela vai entrar no campo morfogenético daquela outra pessoa. E lá ela vai sentir no corpo dela e vai ter intuição a respeito das memórias que pertencem àquela outra pessoa, viva ou morta, tá? Que mesmo as pessoas que já passaram para o outro plano, o campo morfogenético delas continua aqui. Então, qualquer um pode entrar a qualquer momento, estando no estado adequado, né, de alterado de consciência, estando receptivo e estando desejoso de fazer isso, estando aberto a isso, vai entrar no campo morfogenético ou campo informacional de memórias daquele outro ser e vai acessar todas as memórias ali. Uns mais, outros menos, conforme a sensibilidade. Então agora a gente vai falar das principais técnicas do psicodrama. Alguma pergunta? Posso seguir em frente? Bom, ok, então vamos. Vamos definir e distribuir as técnicas a partir das 3 etapas clássicas do processo psicodramático: aquecimento, dramatização e compartilhamento. Então começa pelo aquecimento. Aquecimento pode ser de 2 tipos. Inespecífico, verbal, se refere às primeiras verbalizações do cliente, tá? Que vai aos poucos concentrando a sua atenção nos conteúdos relatados. Outra forma é resgatar a percepção do corpo, da respiração, enfim, do si mesmo, do self do paciente. Todas as técnicas de relaxamento são aqui apropriadas. Então, lembra que eu falei agora há pouco que a pessoa tem que estar no estado adequado, estado alterado de consciência, na receptividade, tem que estar aberto para fazer essa técnica. Então é isso, olha, tá? Então, de acordo com o seu cliente, ele chega lá no seu consultório, ele vai te falar várias coisas, né? Você vai fazer a anamnese de acordo com o que ele falou, que é o inespecífico verbal. Você vai pegar a fala do cliente, pegar o conteúdo para começar a aplicar as técnicas, tá? Outra forma é resgatar a percepção do corpo, da respiração, né, do self. Então você já vai você pegou a fala do cliente, pegou tudo que você já percebeu que tem que trabalhar do seu cliente, né? Ele já levou uma série de informações para você através da fala dele, da linguagem corporal que você fez, né? Aí você já vai colocar em estado alterado de consciência com as técnicas de relaxamento para começar o tratamento. Esse é o que nós utilizamos, tá? O inespecífico. O outro tipo é o específico. O específico a gente não trabalha com ele, né? Porque a nossa proposta é o trabalho clínico. Ele serve para o psicodrama em grupo, tá? Preparação do protagonista para a dramatização propriamente dita. É o aquecimento cênico, né? Quando vai maquiar, vestir, coisas desse tipo. No nosso caso, não. Como a gente só vai utilizar no set terapêutico, a gente não vai fazer esse específico aqui. Aqui é mais para informação. Etapa da dramatização. Aqui é onde ocorre todo o trabalho, tá? Aqui é o miolo. Ela é o ponto nuclear da sessão.
de criação maior, quando os personagens já definidos ganham vida. Então aqui a etapa da dramatização é a etapa onde a gente aplica as técnicas, que vocês vão ver daqui a pouco. E aplicou as técnicas, obteve o conteúdo, trabalhou, ressignificou, o cliente já voltou, né, para sua espontaneidade, já entendeu o seu conflito, já se conheceu melhor, já se entendeu de uma outra forma. O que vai acontecer? Fechou, aí vem a etapa do compartilhar. No psicodrama bipessoal, que é o que nós utilizamos no set terapêutico, tá? Daqui para frente, tudo que nós vamos falar é sobre o bipessoal. O que é o bipessoal? É o terapeuta e o cliente, tá? Alguns terapeutas gostam de fazer em grupo. Quem gosta pode fazer também, mas aqui nós vamos falar só de terapeuta e cliente, trabalho bipessoal, né? Somente duas pessoas. Ele deve ser entendido com certa cautela na hora do compartilhar. A relação terapêutica é de fato assimétrica em muitos aspectos. Por que é assimétrica? Porque é o cliente quem está em questão ali, é o cliente que faz a vivência, o terapeuta tem que tomar bastante cuidado para não se identificar e acabar colocando o conteúdo dele, tá, nesse compartilhamento. O foco é apenas e tão somente o cliente. O terapeuta tem que sempre avaliar se o seu compartilhar está a serviço dele mesmo ou de seu cliente. E que esta avaliação não é fácil, porque é muito fácil de nós, terapeutas, nos identificarmos com o conflito do nosso cliente. Isso é fato. Então tem que sempre estar de olho para não se misturar e não dar opinião pessoal, né? Não dar palpite, não ter partido, né? O terapeuta não pode ter partido, ele tem que trabalhar dentro da técnica sempre. Exige certa humildade de perceber as próprias necessidades e a capacidade de direcionar a obtenção de satisfação narcísica em outras fontes que não o cliente. Recado está dado. Vamos começar agora a falar das técnicas. Técnica do duplo. Aqui já começa a entrar os campos morfogenéticos. O terapeuta aqui na técnica do duplo, ele acaba entrando no campo morfogenético do seu cliente e ele acaba obtendo informações, entendendo as emoções e os sentimentos do seu cliente. Isso acontece muito, principalmente quando a gente trabalha com regressão, terapia de vidas passadas. Automaticamente o terapeuta ele acaba entrando e visualizando quase junto com o seu cliente as situações que estão passando ali. E ele começa a ter é mais do que uma empatia, porque ele entrou no campo morfogenético do cliente, ele consegue fazer a leitura, tá? Na próxima aula, talvez, nós vamos ter aula de leitura do registro acástico. Então, aqui a gente está dando uma aquecidinha já para compreensão. Então, a técnica do duplo. Essa técnica tem por objetivo entrar em contato com a emoção não verbalizada do cliente, a fim de ajudá-lo a expressá-la. Quanto mais o terapeuta estiver identificado com o cliente, melhor duplo será capaz de fazer, né? Só cuidando sempre para que essa identificação não coloque conteúdos do terapeuta
dentro da sessão. O perigo dessa técnica é de não se integrar no papel de confrontar o cliente com sentimentos e emoções que não são dele, necessariamente, ou de integrado no papel não dar tempo para o cliente sentir a emoção. É assim. Muitas vezes o terapeuta, se ele não tiver uma habilidade para entrar nesse campo do cliente, se ele tiver preconceitos, condicionamentos, né, às vezes condicionamentos religiosos, medos, alguma coisa desse tipo, né, não tiver um bom conhecimento de como trabalhar, para não correr nenhum risco e tal, ele acaba ficando com medo ou despreparado mesmo, e ele pode identificar sentimentos, emoções erradas do cliente. Então ele acaba prejudicando o trabalho ao invés de ajudar. Ou então o terapeuta é muito ansioso e o tempo do cliente é mais lento do que o dele, aí acontece que ele não dá tempo para o cliente sentir e entender a emoção, né? Ele elaborar aquela emoção. Então, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum exemplo de cliente meu para dar, mas é assim, vou dar um exemplo aqui, né, uma metáfora. Se o seu cliente ele está lá vivendo uma situação qualquer de, vamos supor, traição, que é bastante comum, né, essa situação de traição, e ele está vivendo aquela situação, representando aquilo lá no consultório. Tudo isso é muito parecido com a hipnose, né, gente? Então, o cliente está vivendo aquela emoção e, de uma certa forma, o cliente ele está preocupado com o que ele vai perder financeiramente, não com ele perder seu companheiro, sua companheira. Aí o terapeuta, ele ainda não estando muito preparado, não tendo muita intuição aflorada, ou alguma outra coisa qualquer, ele interpreta que o seu cliente está sofrendo simplesmente por abandono. E muitas vezes não é o caso, né? Isso aqui é só um exemplo que me veio agora aqui, porque eu não tinha nenhum exemplo para dar. Aí o que o terapeuta vai fazer? Ele vai falar assim, você está se sentindo sozinho, se sentindo rejeitado, se sentindo velha, por exemplo, né, para a mulher, se sentindo velha porque foi trocada por uma moça, e não é nada disso que o cliente está sentindo. Põe isso para fora, grita, faz o que você quiser, chuta, pega essa almofada que é o marido, por exemplo, pega e fala para ele tudo que você sente, fala que você está se sentindo rejeitada, abandonada, que você tem conteúdo sim e tal, e não é nada disso que o cliente está sentindo. O que acontece? Você estragou a técnica, que você confundiu o cliente, tirou ele daquele estado alterado de consciência, daquela linha que ele estava seguindo e se compreendendo, né? De repente esse cliente estava compreendendo que o problema dele era ficar sem o apoio financeiro do marido ou da esposa, e não ficar sem a pessoa. Aí o terapeuta vai e fala isso que eu falei, que não tem nada a ver, pronto, cortou a linha de entendimento do cliente, deixa ele todo confuso e piorou ainda mais a situação. Então tem que tomar cuidado, né, e conversando com muita cautela, retirando informações do seu cliente, para que ele passe para você devagar os sentimentos dele, para que você possa sentir em você mesmo, na sua intuição, no seu corpo, qual é a emoção que esse cliente está sentindo. Aí sim você dá o apoio necessário, o apoio técnico necessário para ele. Então essa é a técnica do duplo. Essa técnica não é tão praticada porque não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade, tá? É bem fácil de errar, de se enganar, mas é extremamente eficaz.
técnica do espelho. A técnica do espelho, ela consiste em o terapeuta se deslocar na postura física que o cliente assume em determinado momento da dramatização, com o objetivo de que o cliente, escrevi paciente aqui, mas não é paciente, é cliente, a menos que você seja psicólogo, né, ou realmente seja formado na área da saúde. Olhando, deixa eu voltar aqui porque agora acho que eu atrapalhei, né? Consiste em o terapeuta se colocar na postura física que o cliente assume em determinado momento da dramatização, com o objetivo de que o cliente, olhando para si mesmo de fora da cena, perceba com todos os aspectos presentes nela. Então, tá vendo essa moça na foto aqui do fundo? O terapeuta, ele vai representar aquilo que o cliente está falando. Essa é a técnica do espelho. Porém, essa técnica corre o risco de ser uma técnica agressiva, se o terapeuta também não tiver um senso bem apurado, sobretudo se tornar a forma de uma caricatura. Seu benefício terapêutico se perde, suscitando um acirramento das defesas. Então, se o terapeuta não tiver uma habilidade boa e o seu cliente, por exemplo, ele for um vitimista, ele é aquele que se faz de vítima sempre, tem muitos ganhos secundários com essa sensação de vitimismo, com essa posição de vitimismo, aí o terapeuta vai lá e representa ele como uma vítima, uma caricatura mesmo de uma vítima, né? O terapeuta, ele perde um pouco o senso e ele vai representar uma caricatura de uma vítima. Aí o cliente vai ficar ofendido, é claro, né? Nunca mais ele vai voltar no seu consultório. Então, essa técnica é muito, muito boa, tá? Mas tem que ser representada com suavidade, tomando muito cuidado, percebendo quem é o seu cliente. Tem clientes que são muito sensíveis, aí você vai representando bem suavemente, vai evoluindo bem devagar com ele. Outros clientes não, eles precisam mesmo de uma paulada, vamos dizer assim. Aí você pode pegar mais pesado, porque só assim vai funcionar com ele. Com o tempo a gente fica muito craque nisso, a gente consegue perceber isso bem rápido. Técnica da inversão de papéis. Essa técnica é muito utilizada nos consultórios, é muito fácil de fazer, extremamente eficaz e tem um resultado assim que, nossa, parece uma mágica. Eu utilizo muito, muito isso com terapia de casais, mas muito, em todas as terapias de casais que eu faço, eu utilizo essa técnica e o resultado é muito bom. Eles modificam muito depois disso. Essa provavelmente é uma das técnicas clássicas mais utilizadas na clínica. Propicia, além da vivência do papel do outro, o emergir de dados sobre o próprio papel, que sem esse distanciamento não seria possível. Então, como que funciona essa técnica? Eu coloco o casal sentado, um em cada cadeira, de frente um para o outro. Então, eu pergunto quem quer começar. Geralmente a mulher quer começar, porque a mulher sempre fala mais do que o homem, né? O homem tem muita dificuldade de se expressar, geralmente, né? Às vezes acontece o contrário, assim, mas 90% das vezes é a mulher. Aí a mulher começa: olha, eu corto o cabelo, ele não presta atenção, eu faço a unha, ele nem repara, ele não liga mais pra mim, eu passo de camisolinha perto dele, ele nem presta atenção mais, ele dorme, eu tô falando com ele, ele começa a dormir, ele não me beija mais na boca. Isso aí, olha, 100% dos casais que vão na clínica, que vão fazer tratamento de casal, a mulher reclama que o marido não beija na boca, depois de alguns anos. É impressionante isso. Então, aí ela vai e fala tudo isso. Aí ele vai e fala a parte dele: eu trabalho muito, eu estou muito cansado, ela é muito exigente, ela quer trocar de carro todo ano, então eu tenho que trabalhar muito. Estou falando de um caso verídico meu, tá?
Depois vocês vão adaptar aí aos casos de vocês. Eu preciso trabalhar muito, ela quer trocar de carro todo ano, ela troca de imóveis toda hora, eu mal acabei de pagar uma coisa, ela já quer trocar de novo. Essa mulher não para, ela fala demais, ela conta da vizinhança inteirinha, ela conta da vida de todo mundo, e ela nem pergunta nada sobre mim. Às vezes eu chego em casa, o jantar não está pronto, e ela não trabalha fora, tá? Esse aqui é o caso que eu estou contando, que é verídico, né? Eu chego em casa, o jantar não está pronto, depois de um dia de trabalho, aí eu vou ver, quando eu chego ela larga as duas crianças para eu tomar conta, daí que ela vai fazer comida. Quando eu vou ver, ela ficou assistindo sessão da tarde, todo dia, assistindo programa de doméstico e não sei o que. Então esse foi um casal que foi recente para mim. Então vocês viram que ela fala uma coisa, dá uma impressão que ela está certa e ele está totalmente errado. Aí ele vai e fala outra coisa, dá uma impressão que ele está certo e ela está totalmente errada. Aí você ouviu as duas partes, né? Um olhando para o outro, mas eles estão falando um para o outro, não estão falando para mim não. Geralmente eles viram e começam a falar para mim. Eu falo, pode olhar para ela, pode olhar para ele, pode olhar nos olhos dele e fala isso que você está falando. Fala para ele, não fala para mim não. E eles vão falando. E ali naquele momento, um é obrigado a ouvir o outro, né? Aí eles ficam ali se ouvindo. Aí eu faço a minha própria análise ali, né, com outras técnicas que eu tenho. Aí eu peço para eles trocarem de cadeira. Aí ela responde como se fosse ele. E ele responde como se fosse ela. Com as palavras dele. A reclamação dela. Então, ela vai responder assim. Ele reclamou que ela fica assistindo televisão, né? E que ela não faz o que tem que ser feito, não cuida direito das crianças e tudo mais. Aí ela está no papel dele. Aí ela vai dizer, eu trabalhei o dia inteiro, eu peguei ônibus para vir para casa, eu estou com uma gastrite infeliz, que foi o caso, né, desse casal. Eu estou com uma gastrite, eu fico a tarde toda sem comer, porque lá no meu trabalho é uma correria, eu só fico tomando um cafezinho. Eu chego em casa, minha cabeça está cheia, e a mulher vai contar, e ela vai contar fofoca de vizinho para mim. Entendeu? E assim por diante, e ele também no lugar dela. Então eles trocaram de papéis, e trocando de papéis, um consegue perceber o outro. E o que acontece quando a pessoa trocou de papel na cadeira? Ela acessa o campo morfogenético do outro. Né? Eu peço para os dois sentarem na cadeira e acessarem a energia do outro. Dou uma explicadinha sobre campo morfogenético e eu peço para eles acessarem a energia do outro. E eles começam a pensar, se sentir e fazer alguns gestos conforme o outro faz. Aí essa pessoa acessou o campo morfogenético e começa a ver a compreensão para essa pessoa. Tá? Vou em frente, ninguém pergunta se estou indo em frente. Técnica de maximização. Essa técnica consiste em pedir ao cliente que maximize um gesto, uma forma verbal, uma postura corporal ou qualquer sinal destoante do resto de sua comunicação. Aqui eu vou dar um exemplo. O cliente ele chega e ele começa a contar. Olha, eu estou trabalhando há 5 anos naquela empresa, faço horas extras todo dia. Por que você faz hora extra? Eu pergunto. Porque o ônibus que eu pego para ir para casa só passa mais tarde. Ele passa 1 hora, mais ou menos, depois que termina o expediente. Então eu fico lá no banco trabalhando,
né? Esse é o caso verídico também, tá? Eu fico lá trabalhando e aproveito para colocar algumas coisas em ordem, para adiantar alguma coisa que for necessária, porque senão eu vou ficar no ponto do ônibus, então eu fico lá dentro, que eu estou seguro, e já aproveito e trabalho mais e faço hora extra todo dia. Aí eu falo, muito bem, continue. Então, eu estou lá há 5 anos, eu faço hora extra todo santo dia, eu faço todo o meu trabalho, eu não atraso, nem pode porque vai de ônibus, né? E o ônibus tem horário, eu não atraso e sempre tem promoções lá de cargos e tudo mais, e eu nunca sou indicado para promoção. Isso é injusto, não é correto. Aí eu pergunto, eu faço outras perguntas do trabalho, né? Não vou estender muito, faço outras perguntas do trabalho e o cliente me disse o seguinte: olha, só teve 2 vezes que o meu chefe pediu para eu ficar 2 horas a mais por necessidade, porque foi um dinheiro que sumiu lá do banco e o gerente ia ter que pagar pelo dinheiro, enfim, um rolo que teve, essas coisas que acontecem no banco, né? Então ele me pediu para ficar durante 2 dias seguidos, além da 1 hora que eu faço todo dia, ele pediu para eu ficar mais 1 hora, então seria 2 horas por dia. Mas eu não fiquei, eu achei um desaforo, porque todo dia eu fico 1 hora. E eu não tinha tido promoção até hoje, até aquele dia lá. Aí ele vai e pede para eu ficar mais 1 hora. Aí eu perguntei, você não ficou? Não fiquei. Não, mas eu faço hora extra todo dia, não sei o que. Isso é um fato destoante. Ele tinha dito que ele é um ótimo funcionário, que ele não atrasa, que ele faz tudo direitinho, que ele não tem problema com nada nem ninguém, que ele é uma pessoa que não tem implicância com ninguém. Mas quando o chefe pediu para ele ficar, caso de necessidade, ele não ficou os 2 dias. Isso está destoante do que ele está dizendo, que ele é um bom funcionário e que ele é injustiçado, não sabe porque nada dá certo para ele, e que ele estava muito revoltado porque lá no banco todo mundo persegue ele. Está destoante isso. Aí o que a gente faz na técnica de maximização? Esse cliente ele vai ter que perceber o erro dele. O que foi o erro dele? Em 5 anos, depois de 3 anos de trabalho, o chefe pediu para ele ficar 1 hora a mais, ele não ficou. Ou seja, ele só fica no banco fazendo hora extra todo dia porque ele precisa, é um benefício dele. Não é porque ele é um bom funcionário. Porque na hora da necessidade, o chefe pediu, ele não ficou, ele achou desaforo. Se ele tivesse ficado esses 2 dias que o chefe pediu, talvez quando tivesse a próxima indicação para promoção, o nome dele fosse indicado. Mas a atitude que ele tomou é totalmente destoante de um funcionário, de um colaborador. Então eu vou maximizar isso para ele. Eu vou colocar ele de frente com esse fato e vou fazer ele aumentar essa situação. Ele vai dizer lá, até ele entender, eu não fiquei para fazer essas horas extras, porque eu me acho uma vítima da situação, eu não faço nada demais, eu só fico 1 hora a mais, porque eu não tenho outra opção, eu não tenho carro, eu não tenho outra opção, esse é um benefício meu, não é um benefício para o banco, eu não estou doando nada para o banco, eu estou doando para mim mesma. Mais ou menos isso, a maximização. Ficou claro, gente? Ok, para todos, então tá, vamos em frente. Técnica do solilóquio. Essa técnica consiste em se pedir ao cliente que pense alto. Essa aqui é muito boa também. Como se fosse possível haver um alto-falante em sua cabeça. É útil sempre que o cliente apresente-se inquieto ou dá mostras de estar se atendo a condutas socialmente esperadas e, portanto, estereotipadas. Isso aqui é para aquela pessoa que é quadradinha, engessadinha,
que faz tudo conforme os padrões, conforme as normas, que não toma nenhuma iniciativa, que segue as regras tudo direitinho. E ela não pensa, não fala, não age, não respira diferente do que se espera dela e do que as normas mandam. Então, geralmente essa pessoa é bastante ansiosa mesmo, porque ela é muito presa, né? Geralmente ela tem um corpinho bem duro, as atitudes dela são durinhas, a coluna dela é durinha, quando ela movimenta a cabeça, geralmente o ombro vai junto, pessoa bem, uma postura bem durinha. Então, eu peço para ela, vai falando, fala o que vier na sua cabeça e vai aumentando o tom de voz. Não precisa ter lógica, quanto menos lógica tiver, melhor. Vai falando. Aí a pessoa começa. Sanduíche de mortadela, uma salsicha, o gato passou, e tinha um ônibus, aquele cara miserável, aquela mulher uma desgraçada, meu pai falou que não sei o que, minha mãe... Tudo coisa sem lógica, sem nexo. Conforme vai passando o tempo, a pessoa vai pegando um embalo e ela vai ficando mais à vontade, e vai saindo pensamentos espontâneos, vai saindo frases espontâneas, e você vai pegando a essência dessa pessoa, sabe? Isso aqui é para aquela pessoa, aquele cliente que você não consegue tirar muita coisa dele, que ele fala só o que se espera dele, né? Então você faz isso, você vai fazendo, faz uma vez, faz duas, não precisa ficar os 50 minutos fazendo isso com ele, não. Você deixa ele fazendo isso 10, 15, 20 minutos, conforme o que você achar necessário. Depois você pega um fio da meada ali nas palavras dele e vocês começam a trabalhar em cima desse fio da meada que foi pego ali. Bastante coisa, né? Para aplicar no consultório, bem legal. Técnicas da concretização. Essa técnica consiste na materialização de objetos inanimados, emoções, conflitos, partes corporais, doenças orgânicas, através de imagens, movimentos e falas gramáticos. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem um conflito lá de pânico, vamos dizer assim. Você pode pedir para ela desenhar para você no papel, porque ela não consegue dizer, por mais que ela fale, eu sinto isso, 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 a impressão que ela tem é que ela não expressou tudo que ela sente, que tem mais além disso. Então você pede para ela desenhar, ou você pede para ela dizer que parte do corpo que ela sente aquilo, tá? É como se meu corpo, é como se meu estômago virasse uma gruta cheia de morcego dentro, os morcegos começam com aquelas unhas passar nas paredes da gruta, tá? Está materializando o sentimento que ela não consegue, a emoção que ela não consegue falar para você. Isso faz bem para a pessoa falar isso, tá? Doenças orgânicas, né? Através de imagens, movimentos e falas. Ou então você pode pedir para ela fazer movimentos que representem aquela emoção, aquele sentimento. Ela pode falar, fazer movimento e falas dramáticas. Ela pode exagerar mesmo, dramatizar bastante. Isso faz com que aquele sentimento que está cristalizado dentro da pessoa vai amolecendo, vai saindo, né? Tudo isso é psicodrama, né? Psicodramático. Vai dramatizar mesmo o sentimento dela, a emoção dela, e isso é como se lavasse a alma da pessoa quando ela termina de fazer. Terapêutico, né? O psicodrama interno. Isso aqui é bem parecido com a regressão também, tá? Com a meditação. Esse tipo de trabalho envolve sempre uma fase inicial de relaxamento. Você vai usar a hipnose ericksoniana, né, que você já aprendeu, para que essa pessoa entre no estado de relaxamento, né, no estado alfa e no estado alterado de consciência. A próxima fase, baseada em algum indicador físico, emocional ou imaginário que conduz ao mundo interno e seus personagens. Então, após a pessoa estar no estado alterado de consciência, ela vai viver as cenas lá, né? Os personagens
Ela vai viver lá, ela com ela, tá? Ela sozinha, ela vai fazendo aquela cena, vivendo passo a passo, deixando que os personagens interajam, tá? Livremente. Aqui também não tem padrões, nem preconceitos, nem conceitos, nem amarras, nada. Ela sozinha ali, ela vai deixando a situação acontecendo e aquilo fluindo da maneira que a mente dela, que o inconsciente mandar. Então isso aqui é praticamente uma técnica de regressão, né? Que a gente utiliza. Só queria mostrar isso para vocês verem como que a regressão ela tem outras faces também, outros nomes, né? Outras pessoas também utilizaram da mesma técnica com um nome diferente. Então, quando a pessoa faz essa internalização e essa vivência dos personagens do psicodrama clássico, que a gente chama, ela vai utilizar as técnicas do duplo, né? Ela mesma entender o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está precisando dizer, precisando fazer. Ela também vai utilizar a técnica do espelho, que nós vamos falar, inversão de papéis, ela se colocando no papel da outra pessoa, e ela também, nessa vivência, ela vai falar tudo que vier na mente dela para aquela outra pessoa que ela está vivenciando essa experiência. Ou a pessoa falar para ela também, né, o solilóquio. Isso aqui é muito bacana. E depois disso tudo tem o compartilhamento, né? Terminando isso, ela vai falar para você, terapeuta, o que aconteceu, como aconteceu, e você vai observar o conteúdo e trabalhar em cima dele. Onirodrama. Vocês já viram o curso de interpretação de sonhos, então vocês vão reconhecer aqui o onirodrama também. Nessa técnica, a interpretação está no próprio sonho. A dramatização, de acordo com Moreno, é a representação no contexto dramático das imagens conflitivas do mundo interno do protagonista, onde tudo ocorre como se fosse real. Tá? Então o seu cliente vai chegar lá e vai te contar: olha, eu tenho um sonho recorrente, esse sonho me acompanha desde sempre. Então você vai aplicar essa técnica nele. Inicialmente o processo é totalmente consciente, mas gradativamente, tomando por forte emoção, o protagonista frequentemente pode não conseguir mais ter controle lógico e racional. Então essa é uma das técnicas de regressão e de terapia de vidas passadas que a gente utiliza quando a pessoa vem com um sonho recorrente e você pede para ela começar novamente, após estar no estado alterado de consciência, acessar o sonho, e ela começa a te contar o sonho e aquilo vai se desenrolando, o inconsciente vai mostrando a continuação e tudo que estava escondido ali naquele sonho, todas as informações que estavam escondidas. Então o onirodrama é a mesma coisa que a regressão, quando ela está baseada em sonho recorrente. É uma abordagem complementar bastante dinâmica e diferente do trabalho psicanalítico com a simbologia dos sonhos. Então, o trabalho psicanalítico realmente é diferente. Você vai ajudar o seu cliente a interpretar os arquétipos que estão nos sonhos que ele traz, né? Aqui é diferente. Ele vai vivenciar novamente e deixar fluir as demais informações que o consciente não percebeu. Vai trazer para o consciente o que está inconsciente. Aqui você pode mesclar com duplo, com espelho e inversão de papéis também. É a mesma coisa. A regressão também é da mesma forma. Assim, o onirodrama pode ser aplicado em cena aberta ou internalizado. Seu cliente ele pode comentar com você tudo o que está se passando, que o inconsciente está mostrando para ele, está deixando vir à tona, ou ele vivencia tudo primeiro e depois ele te conta e você trabalha em cima do conteúdo, junto com ele, claro. Em se tratando de uma sessão bipessoal,
né, que é a que nós trabalhamos, que é a proposta aqui. Os egos auxiliares são substituídos por objetos, almofadas ou âncoras, né, papéis, seja o que for, né, as âncoras, ou pelo próprio terapeuta, que exerce também a função do ego auxiliar. Em cenas fortes, em cenas de fortes emoções, onde o contato físico é indispensável, o próprio terapeuta entra nos papéis. Então aqui é bem parecido com a constelação familiar, né, para quem conhece. O cliente, ele vai colocar as âncoras, que são os papéis ou cartões ou almofadas que representam as outras pessoas, que são os egos auxiliares, que estão presentes lá no sonho da pessoa, e ele vai deixar as situações fluírem. Em alguns momentos, ele vai precisar ou ser abraçado, né? Ele pode ser uma criança ali dentro daquela vivência, daquele sonho. Ele pode se tornar uma criança e ele precisa ser abraçado. É onde o terapeuta entra no papel de mãe, de pai ou do algoz, ou seja lá do que for que aparecer ali, e vai abraçar esse cliente. Ou ele próprio pode precisar abraçar uma outra pessoa que se desenrolou ali naquele sonho, naquela vivência, e o terapeuta entra nesse papel. Você pode também ter objetos auxiliares, como bonecas. Eu tenho no meu consultório, tenho bonecas, tenho uma série de ajudantes, que eu chamo, para fazer essa parte. Porque tanto o cliente quanto eu fica mais à vontade. Lembrando que nem todo cliente gosta de contato físico, tá? Se o cliente não gosta de contato físico, você não vai entrar no papel ali para abraçar esse cliente de jeito nenhum, tá bom? Você vai ter auxiliares, assessores ali, bonecos no seu consultório. Eu tenho um boneco de pano que eu mandei fazer pequeno, tem o braço bem comprido, e eu coloco ele quando necessário, né? Porque a maioria das vezes não é necessário. Eu coloco ele com aqueles braços compridos na frente do cliente, abraçando, com aqueles braços em volta dele, para ele se sentir abraçado. Isso para o cliente que não gosta muito de contato físico. O role playing. Essa técnica se trata de reproduzir situações vividas ou imaginadas no pressuposto de que, ao representá-las, o cliente poderá vislumbrar com maior clareza os caminhos e as dificuldades que enfrentará em situações futuras. Isso é muito bom para nós terapeutas, tá? É utilizado nas situações de supervisão em que profissionais da área psicodramática buscam incrementar suas habilidades e resolver dificuldades que encontram em sua prática. Então, tanto o seu cliente, você pode pedir para ele fazer uma vivência como uma linha do tempo mesmo, tá? Isso aqui nada mais é do que a terapia da linha do tempo. Você vai fazer o seu cliente vivenciar a situação no futuro de 3 formas diferentes. Também na hipnose a gente utiliza essa técnica. Tudo muito parecido, né? Então você vai pedir para ele vivenciar a hipótese A, a hipótese B, a hipótese C, se tiver uma hipótese D, e assim ele está preparado para todas as hipóteses que se apresentarem. Eu utilizo isso aqui, esse tipo de técnica, sempre. Utilizo como hipnose, tá? É a mesma coisa aqui, só entra o fator da PNL junto. Aqui no psicodrama já não entraria o fator da PNL. E funciona dessa forma. Se o cliente ele já cria lá na mente dele os 3 ou 4 caminhos, ele refaz esses caminhos várias vezes. Então, seja qual for a situação, o desenrolar, o desfecho de determinada situação que está causando ansiedade, medo, alguma coisa nele, ele já fica pronto para enfrentar, tá? Já não vai ter um impacto tão grande como teria se ele não fizesse essa prática aqui. Olha quanta coisa, né? Vocês estão aprendendo nesse curso.
na representação técnica da projeção para o futuro, bastante parecida. Na representação dramática do futuro, solicita-se ao cliente que represente não somente seus desejos, mas seus planos realizáveis, tá? Nada de planos mirabolantes. Planos realizáveis especialmente importantes. Aí o seu cliente ele vai ver quais as possibilidades de realizar determinado plano dele e ele vai representar aquilo sendo vivido realmente. Ele vai fazer a representação como se ele estivesse realmente já naquela posição. Também se assemelha muito à terapia da linha do tempo e se assemelha muito à hipnose também. Tá? Só que aqui não é utilizado a PNL, né, que é utilizada na hipnose. O levamos a valorizar o que realmente poderá ocorrer no futuro. Isso aqui é para quebrar a expectativa que você sabe que é muito além do que dá para aquele seu cliente. Ele também pode ser usado no treinamento de situações a serem enfrentadas. Isso aqui também está dentro da hipnose, né? Situações a serem enfrentadas. O cérebro não distingue o real do imaginário. Como ele não distingue o real do imaginário, nós já aprendemos na aula de hipnose, então o seu cliente, ele vivenciando isso, tanto mentalmente como ele representando, fazendo o psicodrama mesmo, dessa situação, ele vai ficar familiarizado com a situação. Então, quando acontecer, vai ficar super fácil para ele enfrentar, porque vai ser familiar, já tem um caminho neural formado ali. Então não vai ser novidade para ele e ele já vai saber o que fazer, exatamente. Vai ser uma situação familiar. O axiodrama, esse daqui é legal também, principalmente hoje em dia, com essa história, né, de homofobia, é bem legal isso daqui. O axiodrama, segundo Moreno, trata de valores religiosos, éticos e culturais na forma espontâneo-dramática. É um método em que o terapeuta lida com valores éticos, religiosos e culturais do cliente. Utiliza-se o axiodrama para que, mediante uma experiência vivencial, o cliente desvele e confronte seus quadros de valores, antigos e novos, mudando algo, e isso possa implicar um estar no mundo diferente do anterior e rotineiro. O axiodrama é aplicado usando todo o arsenal teórico prático do psicodrama. Pode ser aplicado com um tema pré-fixado ou não. Aqui eu coloquei um exemplo, que é a Ana Maria Braga, acho que todo mundo conhece. Ela está vestida e penteada, vestida não, né? Ela está penteada conforme uma mulher descendente de negros. Ficou muito bonito até para ela, né? Tá muito branquinha aqui, mas a ideia foi essa. Então tem pessoas que tem aquele preconceito racial, né? Então é interessante a pessoa vivenciar, se colocar nesse papel para ela entender, né? Que tipo de diferença que ela acha que existe, ela estando no outro papel, ela vai perceber que essa diferença talvez não exista, né? Pode ser um homossexual, pode ser um negro, pode ser um nordestino, tem pessoas que têm horror de nordestino, tem pessoas que têm horror de asiáticos, tem pessoas que têm horror de pessoas de outra religião, né? Tem pessoas que não gostam de pessoas de outro partido político, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Aquele cliente que ele tem aquela visão muito fechada a respeito de alguns olhares, né? Algumas diferenças que existem. Que bom que existem diferenças, né? Porque a gente aprende com tudo. Então ele não consegue entender, ele acha que só ele que está certo, só o que ele acredita que é certo, só a religião dele que é certa, só a cultura dele que é certa, enfim. Então ele se colocando no papel do outro, vivenciando aquilo,
ele consegue estar naquele papel e perceber que as razões do outro, né, a justa razão do outro, entender como que é estar no papel do outro e perceber que se existir alguma diferença, que é uma diferença necessária, né? A gente não pode ser todo mundo igual, feito da mesma forma, senão ninguém aprende nada nunca. Então, por aqui a gente consegue abalar alguns valores desses clientes que são muito fechados ou muito engessados nas ideias, né? E não conseguem evoluir dessa forma. Então, aqui é uma forma de ajudar o nosso cliente a quebrar muitos paradigmas. A apresentação do átomo social. Essa técnica é um tipo específico de autoapresentação. A noção elementar de átomo social, para Moreno, envolve as relações afetivas de um indivíduo e qual situação dele no grupo, sendo a mínima e indivisível partícula social que, diferentemente combinada e relacionada com outros átomos, explica a sociedade. Vou mostrar uma foto aqui para dar uma ideia. Aqui é o nosso cliente no meio, que é o eu, e ele está inserido nesse ciclo, né, nesse átomo social. Qual é o átomo social? Esse átomo aqui é a família, né? É o grupo social ao qual ele está inserido. Então, nesse átomo social ou nesse sistema, não tem só ele, tem a mãe com o papel dela, tem o pai, tem o marido, tem o filho dele ou dela. Se não for marido, pode ser esposa, namorado, o avô ou avó, o irmão, a irmã. Então, isso aqui é um átomo social. Começa com a definição de quais os papéis que ocupa em seu cotidiano, como, por exemplo, em algum momento ele é um funcionário na empresa que ele trabalha, no outro momento ele é filho, no outro momento ele é irmão, no outro momento ele é namorado ou marido, no outro momento ele é chefe, no outro ele é subordinado. Então, enfim, são todos os papéis que ele ocupa no átomo social dele. Colocar papéis, âncoras, conforme eu mostrei, né, no slide anterior, no chão, representando as pessoas com quem ele convive. Aí ele entra nas âncoras e vivencia o papel de cada um, tá? Aqui já é o átomo social, então é mais abrangente do que simplesmente ele entrar no papel do outro só, de um outro. Ele está entrando em todos os papéis que tanto ele mesmo vivencia, quanto as pessoas vivenciam, tá? Então aqui ele vai entrar no papel dele, primeiramente como filho, como irmão, como namorado, como marido, como neto, como avô, como avó. Ele vai entrar nesses papéis e ele está se apresentando para as pessoas, tá? Faz de conta que o terapeuta é a sociedade. Então ele está naquele papel de filho, ele está se apresentando como filho. Eu sou o terceiro filho de uma família, eu sou assim, eu fui rebelde desde pequeno, na adolescência eu fiz tal coisa, depois eu me apaixonei por fulana, comecei a namorar e tal. Aí ele mudou de papel, lá nas âncoras, ele vai apresentar o outro papel dele. Então ele apresenta todos os papéis dele. O terapeuta pode sugerir que o cliente desenvolva diálogos entre os diferentes papéis, diferenciando-os melhor e percebendo as relações e conflitos entre eles. Então, nesse primeiro momento, ele está representando os papéis dele, tá? Após uma evolução terapêutica, ele vai representar também os papéis do meio dele, tá? Da mãe, do irmão, da avó, do marido, da esposa, tudo isso que nós já falamos. Primeiro ele vai se apresentar nesse papel, o átomo social, é isso. Ele vai se apresentar como filho, como marido, como namorado, como eu já falei. Então, ele mesmo vai criar um diálogo entre ele, filho, e entre ele, namorado, por exemplo. Ele fala
como filho, ele fala como namorado. Depois ele vai criar um diálogo entre ele, namorado, e ele, funcionário de uma empresa. Conforme ele faz esses diálogos, ele vai percebendo uma série de coisas, de informações que ele não tinha conhecimento. Essa técnica é bem legal também. Muito importante se utilizar isso no consultório, porque, como eu sempre digo em todas as aulas, um terapeuta eficiente e eficaz, ele tem que ter várias técnicas para ele utilizar no seu consultório, tá? Porque um terapeuta, ele tem que ter várias armas para lutar, né? Ele não pode ter uma arma só e achar que é terapeuta. Não é assim que funciona. Então ele tem todas essas armas, todos esses conhecimentos que vocês estão aprendendo desde o comecinho do curso. Você está aprendendo um monte de coisas, um monte de técnicas, um monte de olhares diferentes para situações diferentes, e agora você já começa a ver a igualdade, né, a similaridade entre algumas técnicas, e está tendo aqui muitas informações diferentes para te ajudar como terapeuta. Até você terminar esse curso, todos os clientes que passarem por você, com certeza absoluta, se isso já não acontece, vai começar a acontecer de todos os clientes terem avanços muito significativos. Você sempre vai ter uma técnica para utilizar com o seu cliente. Se ele não consegue entrar em estado de regressão, para fazer a regressão, você tem outras técnicas para utilizar. Se ele não se permite ser hipnotizado tão facilmente, você tem o psicodrama. E assim por diante, né? Tem mais conhecimento pela frente e vamos em frente. Boa noite a todos, muito grata. Qualquer dúvida, estou à disposição.